Salve igreja, está Senhor, amém? Amém. Livro de 2 Tessalonicenses, amigos, capítulo 2. Amém? Posso pedir se colocar de pé? Amém? Para a gente fazer a leitura, a palavra. Eu vou ler um versículo, os irmãos ler o seguinte, todo o capítulo, amém? Glória a Deus. Eu vou ler primeiro, os irmãos ler o seguinte até o final. Diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não mais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, só que se cessará como Deus, bem deles, serem parecer deles. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu pulei? É verdade, é o 7, né? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Eu li ele, irmãos, mas eu li ele aqui sozinho e achei que li em voz alta, por isso que eu pulei. É o versículo 9, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, E com todo o engano da injustiça para os fiéis, porque não receberam o amor da verdade para os salvar. e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que criem a mentira, Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para que pelo nosso Evangelho nos chamou, para lançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras ou por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra.
Bem, vamos orarmos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, colocamos a Tua presença neste momento. Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor preparou. Obrigado, ó Pai, pelos louvores que já entoamos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada pessoa, Pai, que nessa noite, por estar presente nesse culto, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar, ó Pai, venha nos mostrar, ó Pai, aquilo que não sabemos, e venha, ó Pai, nos edificar, ó Pai, para a glória do Teu nome. Fale conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não posso citar? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Tessalonicenses, ele por si só, ele já é um livro bastante, eu não digo difícil, mas muito debatido, por ele falar de assuntos dos últimos dias, né? Chamados assuntos escatológicos. Escatologia significa estudo das últimas coisas, ou das coisas dos últimos dias, enfim, coisas apocalípticas, né? Que nós sabemos que vai acontecer quando tudo terminar e Jesus voltar a buscar a sua igreja. Enfim, terá muitos processos ainda a acontecer, mas nós sabemos que no fim de tudo que a Bíblia diz acontecerá, né? E o livro de Tessalonicenses, Paulo, eu não sei se essa era a intenção de Paulo, mas Paulo estava tratando de dificuldades que a igreja tinha. Um líder, o que ele tem que fazer sempre é observar qual é a dificuldade dos seus liderados e tentar aconselhar e mostrar o caminho certo para não cair em erros, para não cair em engano, para não entrar em desespero, para que o povo possa servir a Deus até o fim, sem que venham se desviar nem para um lado nem para o outro. E, como já falei nos cultos anteriores, Paulo envia a primeira carta para Tessalonicenses, porque ele recebeu de Timóteo notícias de como estava o povo, que o povo estava firme, mas que tinha algumas dificuldades em relação a como seria para aqueles que morreram sem aceitar a Jesus. Melhor, para aqueles que aceitaram Jesus e morreram sem que Jesus tenha voltado. E Paulo escreve a primeira carta, tira ali algumas dúvidas, e depois, irmãos, tem a necessidade de escrever uma segunda carta, porque ainda não terminou essa questão. Dá para perceber que o povo da igreja de Tessalônica, eles tinham muita preocupação em relação à volta de Cristo. Eles estavam ansiosos para esse acontecimento. E com isso, o que estava acontecendo? Estava dando brecha para falsos ensinos entrar na igreja e ficar colocando minhoca na cabeça de um, minhoca na cabeça do outro, medo daqui, medo de lá, e o povo estava servindo a Deus de uma forma que não estava bom, não é a maneira correta de se servir a Deus. Então Paulo escreve a primeira carta e escreve a segunda. E na segunda carta a situação já é um pouco diferente, porque Paulo esclareceu o que aconteceria na primeira carta com aqueles que morreram esperando Jesus, e Jesus não voltou, e eles estavam preocupados, eles morreram, Jesus não voltou antes que eles morressem, e agora, como é que vai ser? O que vai acontecer com eles? Né? Paulo vai esclarecer, não, fica tranquilo, quando Jesus voltar, os que morreram esperando Jesus, eles vão ser ressuscitados e vão se encontrar com o Senhor antes de nós que estamos vivos, e depois nós vamos ter o corpo transformado. Então eles ficaram tranquilos a esse respeito. Agora, no problema da segunda carta é que aparentemente estava tendo alguns falsos ensinos e até mesmo algumas pessoas, aparentemente pelo que Paulo fala, nós vamos olhar aqui, que estavam escrevendo carta e dizendo: olha o que Paulo disse. Paulo mandou uma carta dizendo isso, que Jesus já voltou, ou ele vai voltar daqui a pouquinho, e ficou aquela situação. Então Paulo precisa mandar uma carta para tranquilizar ele que Jesus não voltaria como eles pensavam. Jesus não voltaria daqui a pouco, haveria de acontecer muitas coisas ainda, embora os apóstolos esperavam Jesus já para voltar naqueles dias, que é a maneira certa como a Bíblia ensina, esperar Jesus. Jesus deve ser esperado como se fosse voltar agora. Mas segundo a Bíblia, existem coisas para acontecer, cumprimentos de profecias, para que depois sim venha acontecer as coisas dos últimos dias, coisas escatológicas que a Bíblia revela.
E o livro de Tessalonicenses é um livro muito debatido a esse respeito, porque ele é base para muitos defenderem suas maneiras de interpretar a Bíblia teologicamente a respeito de quando Jesus vai voltar e como ele vai. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque a segunda carta de Tessalonicenses, principalmente no capítulo 2, ela tem um versículo-chave que é usado para desmontar esquemas teológicos daqueles chamados pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Que são o quê? Que esperam Jesus voltar em duas fases. Porque quem é os pré-tribulacionistas? É a Assembleia de Deus, irmãos. A Assembleia de Deus, ela tem como teologia escatológica, no pensamento em relação à volta de Cristo, que Jesus vai voltar em duas fases. Uma secreta, que o povo vai ser arrebatado de uma forma secreta, como um rapto. E aí, quando o povo de Deus sair da terra nesse rapto, se inicia a grande tribulação. E o anticristo se manifesta, e ele passa 7 anos ali dominando a terra, e tem aquele famoso 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de perseguição total a todos aqueles que vão não aceitarem a sua marca e a sua lei, aquilo que ele determinar. Só que o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, um versículo que Paulo falou aqui, ele eu digo que eu confesso, que ele quebra esse esquema, desse pensamento. Então, não estou aqui hoje e não vou trazer uma mensagem aqui voltada a falar de qual é o certo e qual é o errado. Porque eu tenho certeza que quando Paulo escreveu a carta, ele não estava pensando em esquema teológico. Ele estava pensando em um povo que servia a Deus e estava sendo perturbado por falsos ensinos e estavam servindo a Deus com medo. Se Jesus já tinha voltado, se ele ia voltar daqui a pouco, como que seria? Então nós vamos passar, como nós fazemos, versículo por versículo. Se for possível terminar hoje, vai terminar hoje esse capítulo, mas se não for, nós vamos terminar a semana que vem. O importante é que nós vamos aprender. Não quero aqui debater teologia, aqui não é uma aula de teologia. Aqui é um lugar onde a gente vai aprender para melhor nós servir a Deus. Né? Hoje existe na internet, muito na internet isso, pessoas, pastores e denominações, e se misturam, e cada um defende o seu lado, e tem uns debates que são muito feios, porque não parece nem que é crente que está conversando ali, desagradados, são mal educados, desrespeitam um ao outro, e aqui não é lugar de fazer isso. Então eu estou falando tudo isso para a igreja ter entendimento de como é que esse assunto é tratado. Aleluia. E como, no meu ponto de vista, ele deve ser tratado, porque ele é palavra de Deus. Amém? Versículo 1, irmãos, do capítulo 2, Paulo diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Primeira coisa, o que Paulo está preocupado é que ele está esperando também esse mesmo Jesus que esse povo espera. Ele está dizendo: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus. Sabe quando a Bíblia diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos à tua espera? Aleluia. É isso que Paulo está dizendo: Maranata, eu também estou esperando. Aleluia. Eu também rogo por esse dia. Eu anseio e desejo o dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. Porém, ele vai, a partir daqui, mostrar que não é como nós pensamos. E que nós nunca teremos conhecimento suficiente para prever o que vai acontecer e nem como vai. E aí no versículo 2 ele já diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento. O que é se mover do entendimento, irmãos? É ficar desesperado. Sabe quando acontece alguma coisa e o que aconteceu hoje? Pronto, né? Um bom exemplo, não é verdade? Nosso irmão Aguinaldo hoje recebeu uma mensagem, ligaram, não sei o que foi, uma mensagem, e dizendo que ele tinha uma dívida, que se ele não pagasse todas as contas dele ia ser bloqueada, aquele desespero, e você tem até 4 horas da tarde para pagar, e ele ficou perturbado, desesperado, porque a conta era alta, era 21 mil reais.
E ele preocupado, porque se acontecer isso eu não vou conseguir trabalhar, meus caminhões não vão poder trabalhar. E nesse momento de grande pressão você não pensa. Você fala, eu preciso resolver um problema. Então se mover do seu entendimento é perder a capacidade de raciocinar. Se não tiver alguém para chegar e falar, para, respira, vamos pensar, que foi o que a pastora fez e ajudou ele. E era um golpe. Era um golpe, algo que iria trazer para ele, sim, um prejuízo real. Então, mover do seu entendimento é tirar a sua capacidade de raciocinar. E Paulo vai dizer mais para frente, dizer assim, eu já vos tinha falado sobre essas coisas, mas porque alguém chegou e deu uma notícia diferente, trouxe um ensinamento diferente, entrando com mentira, vocês estão movidos no seu entendimento, estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Por quê? Porque quando você é pego de surpresa, ou está com medo, você age e faz coisas que você não faria, se estivesse seguro, calmo, tranquilo. Então Paulo disse aqui no versículo 2 já, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Facilmente, irmãos, é por causa de qualquer coisa. Qualquer notícia que nos traz medo, nós nos movemos facilmente. Perdemos a cabeça, perdemos a capacidade de pensar, de raciocinar. E ele diz, nem vos perturbais. Exatamente. Isso te perturba. Na verdade, irmãos, uma pessoa que trabalha e tem o seu emprego, depende do seu emprego, ele sabe que ele depende do nome dele estar bonitinho, tem uma conta bancária para receber o salário, ele sabe de tudo isso daí, alguém vem ameaça arrancar tudo isso dele, de uma hora para outra. Ele se perturba, ele entra em desespero, não consegue pensar. Então Paulo está dizendo, não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. E olha o que ele vai dizer, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Aqui é o principal. Como que de nós, outras traduções vão dizer assim, como se nós tivéssemos te enviado uma carta. Como se o dia do Senhor está já perto. Olha, irmão, só o versículo 2, eles estavam perturbados, porque tinha pessoas dizendo, olha, porque aparentemente é isso, não fala claramente, mas fala o Paulo, não se perturba nem por espírito, nem por palavra, quer por epístola. O que é epístola? A carta. Como que de nós, como se nós tivéssemos enviado uma carta. Então, nos estudos que a gente ouve e vejo, já li matérias com estudos de alguém que vai aqui no capítulo 2 aqui, de ponta a ponta, mostrando, todos entendem que alguém forjou uma carta. Porque Paulo tinha por costume tratar as igrejas com carta. Ele não podia ir, então enviava uma carta. Então alguém diz, opa, Paulo manda carta. Vamos fazer uma carta parecida, chamada de pseudo, né? Com falso nome de Paulo. A gente escreve que foi Paulo que mandou, o povo vai acreditar e vai agora. E é uma estratégia de Satanás, é uma estratégia muito inteligente, moça. Não é verdade? Muito inteligente. Por quê? Porque se na primeira carta de Paulo, Paulo explicou coisas a respeito dos que morreram e iriam ressuscitar, alguém inteligentemente diz, o povo crê em tudo que Paulo escreve. Vamos escrever uma carta dizendo que Jesus já está voltando, está já chegando. E Paulo vai dizer, não se mova o seu coração, seu entendimento, não se perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou por carta, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E Paulo está dizendo, não está chegando o dia como vocês pensam. Irmãos, isso daqui tem pelo menos já 2000 anos quase. Aleluia. E que o povo está esperando Cristo. Talvez os ossos desse povo que morreram já nem existe mais, já viraram pó. E ele vai continuar dizendo, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E aqui, irmãos, é onde mostra que Jesus, ele vai voltar, e por esse versículo a gente entende que o anticristo
já vai ter se manifestado e vai estar agindo na terra. Vai estar agindo. E é esse versículo que muitos teólogos que não creem nessa vinda de Jesus como um rapto, secretamente, eles dizem não. Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala claramente: Jesus não voltará antes que aconteça duas coisas. Qual é a primeira coisa? É a apostasia. A palavra apostasia significa abandono. Abandono de Deus. Abandono da fé. Abandono daquilo que nós cremos. É como se qualquer outra pessoa que crê em Jesus falasse: quer saber? Vou parar com esse negócio, isso é besteira. Pode crer em Jesus. Aleluia, Deus. Ou ainda diferente disso, que é um dos grandes perigos que a nossa geração está passando. Os pais creem em Cristo, morrem crendo em Cristo, morrem esperando Cristo, mas os filhos, por aumentar a iniquidade, por aumentar a tecnologia, Aleluia. os filhos já não vêm com a mesma fé que nós temos. Eu não sei vocês, mas nós lutamos muito para manter essa chama acesa. Porque a geração de hoje tem o que nós não tivemos: informação na mão, na hora que querem. Não só isso, eles vivem e estão vivendo na mesma época que nós, é lógico, mas com o maior ladrão de tempo que existe sempre e nunca mais eu acho que vai ter um ladrão de tempo como esse. Não é possível que se inventarem outro, misericórdia, que é a internet. As pessoas hoje não têm mais tempo como tinha antes. Nós costumamos dizer: meu Deus, o tempo está passando muito rápido. O tempo não está passando rápido, irmão. O tempo passa do mesmo jeito. É nós que não temos mais como acompanhar o tempo. A prova disso, e eu tenho certeza que quem estava lá vai se lembrar, quando nós congregávamos no Jardim Marília, nós fomos num passeio numa chácara lá em Tietê, o nome da cidade, né? Serqui. Do lado de Tietê, né? Né? Era bem pertinho ali. Isso. Sei que era longe a beça. Valeu a pena, mas olha. Irmãos, chegamos lá, o desespero de todos, não vou falar só dos novos não, mas dos velhos também. Todo mundo andou cada pedacinho daquele sítio com o celular para cima, caçando um sinal. Todo mundo. Não vem dizer que foi só os jovens não, que não foi. Eu fui um dos tais. Achamos um pouquinho de sinal, irmãos, na beira da piscina. Não foi na beira da piscina? Do rio, isso. Imagina, ia ter que dormir lá, pertinho do rio, para poder pegar um pouquinho de sinal. E foi aquele negócio, um perguntava para o outro: conseguiu sinal? Você tem sinal? Você tem sinal? Nem para ligação, nem para ligar não dá. E foi aquela coisa que a pouco todo mundo percebeu: bom, aqui celular não vai dar certo. Aleluia. Irmãos, todo mundo foi lá na sua bolsa, botou o celular lá. Eu acho que eu nunca passei um dia tão comprido como aquele. Um dia comprido, longo. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas que nós não fazíamos há muito tempo. As irmãs sentaram e conversaram, olha. Os irmãos sentaram e conversaram, os jovens brincaram, os outros jovens jogaram futebol, os outros ficaram na piscina, a gente cansava de brincar no campinho, ia para a piscina, depois ia comer alguma coisa, depois voltava. Irmãos, o dia não passava. Ainda teve um culto maravilhoso à noite. Glória. Aleluia. Então hoje, a geração de hoje está passando um tempo muito difícil. O ladrão do tempo está agindo de maneira assim. E não é só os jovens, não somos nós, irmãos. As pessoas hoje, e eu estou falando por experiência própria, que já fiz isso, e de vez em quando a minha esposa tem que pegar no meu pé, rola aquele negócio para cima durante 1h30, 2 horas, vendo coisa que não interessa para ele. A internet descobriu que o povo está tão acelerado em relação ao tempo que não tem mais hoje alguém capacidade de ver um vídeo de 1-2 minutos. E eles descobriram que o vídeo tem que ser rápido. É por isso que as pessoas ficam rolando, buscando alguma coisa que lhe interessa, mas não existe. Então a apostasia, ela vai vir em um tempo que
que as pessoas não têm mais tempo para servir a Deus, para buscar a Deus, para orar. A nossa geração é uma geração de oração? Não é. Onde mais o povo orava? Na igreja, em casa também, mas muito na madrugada. Hoje em dia, o povo está na madrugada acordado, mas não está orando. Então o ladrão do tempo, ele está tirando a fé e o fervor que tinham há um tempo atrás e já não estão tendo mais. E uma coisa está sendo substituída pela outra. Então o que é a apostasia? É o abandono da fé. Mas você abandona a sua fé de uma hora para outra? Geralmente quando você encontra um desviado, você pode perguntar: quando foi que você se desviou? Ele fala: rapaz, eu nem percebi. Quando eu percebi, estava lá fora. Eu não queria ir mais para a igreja, não tinha mais vontade. Parou de fazer sentido para mim. Não é? Então o que é a apostasia? É abandono da fé. Quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que Jesus, ele veio, Deus o enviou no tempo perfeito. Como é que a Bíblia chama isso? Na plenitude do tempo. No tempo perfeito. Por que foi o tempo perfeito de Cristo? Porque o Evangelho precisava ser pregado em todos os lugares. Quando Cristo veio, Roma, que era o império que estava governando o mundo, era muito organizado. Então existiam estradas, portos de navios. Paulo viajou para lá e para cá de navio, vem para lá, vem para cá, foi para um lugar, foi para o outro, pregou o Evangelho e expandiu. Agora, quando que o anticristo vai vir? No tempo perfeito para ele. Quando as pessoas não tiverem mais interesse por Deus. Não tiverem mais interesse em ler a Bíblia. Oração vai ser algo estranho para as pessoas. E já é. Não é verdade? Participar de culto semanalmente, toda semana. Gente, não precisa de tudo isso. De novo e de novo. Porque o interesse pela palavra de Deus, por ouvir e aprender a palavra de Deus, está caindo, sim, cada vez mais com o tempo. Por que hoje muitos pregadores estão ganhando na internet? Porque as pessoas não estão cultuando na igreja. Querem ouvir uma palavra? Põe lá um pregador. Escolhe aquele que ele gosta. Um é engraçado, o outro traz mais ensinamento, o outro fala mais na questão de expulsar demônios, o outro tem para todo gosto. E eu não estou criticando os pregadores. Eu estou falando do servo de Deus que já está perdendo o interesse em servir a Deus como antes. Uma das igrejas que Jesus mandou a carta, através de João, no Apocalipse, Jesus falou: olha, vocês estão, vamos dizer assim, de parabéns. Vocês guardaram a sã doutrina, vocês não gostam dos nicolaítas e daqueles que trazem falso ensino e trazem a prostituição para dentro da igreja, vocês estão de parabéns a respeito de tudo isso. Mas depois, Jesus diz: tenho porém contra vós. Porém, contra, irmãos, é negativo. E tendo tudo isso, tendo doutrina, bem organizada a igreja, Jesus diz assim que eles testavam aqueles falsos apóstolos para saber se eram realmente homens de Deus, se não eram, eles botavam para fora. Jesus diz: eu gosto, tá de perfeito, é isso aí. Porém, eu tenho contra vós que vocês deixassem o primeiro amor. Deixassem o primeiro amor. E Jesus diz: olha, volta e se arrependa. Porque senão virei e arrancarei o seu candeeiro. Se eu não me engano, é essa palavra que ele usa. Moverei o seu candeeiro. Ué, mas então eu sou perfeito. Todo dia eu ouço uma palavra, eu ouço os louvores, eu ouço lá, mas eu estou ali com Deus. Jesus diz: olha, você largou o seu primeiro amor, você não tem o interesse que tinha mais. Então a apostasia é a primeira coisa. Apostatar da fé é abandonar Cristo. E muitos já abandonaram e pensam que estão com Cristo. Na sua cabeça, não, eu estou com Cristo. Jesus diz: você já me abandonou. E a segunda coisa, primeira coisa é a apostasia. Ele diz aqui, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E aí se manifeste o homem do pecado. É o tempo perfeito para o anticristo se manifestar.
Porque toda vez que alguém se levantou contra a igreja, ele não prevaleceu contra a igreja. Não porque ele perseguiu e a igreja se tornou forte porque foi perseguida, mas porque a igreja era firme. E muitos preferiram morrer, ser presos, perder os bens, do que se prostrar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Eles falaram: não, rei, o senhor pode queimar nós não estamos preocupados com isso. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos nos prostrar. E esse tipo de crente, irmãos, é o que sempre resistiu. E o anticristo não conseguia prevalecer. Aí você fala: mas que anticristo? Porque lá na Babilônia, Jesus nem tinha vindo. Irmãos, o espírito do anticristo, segundo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele escreve às igrejas dizendo assim: olha, o espírito do anticristo já se manifesta. E já muitos anticristos já se manifestaram. Aí você fala: mas como assim? Quais? Irmãos, desde que Cristo criou o homem, o anticristo já se moveu para ir contra. Como? Primeiro foi o próprio Satanás, a serpente. Deus tinha um relacionamento com Adão e tinha um relacionamento com a Eva. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia lá, conversava, era uma alegria, o homem na presença de Deus. O Satanás vai lá e destrói. Engana a mulher, e depois a mulher consegue convencer o homem também peca, e ficou aquela situação. Depois disso, a Bíblia diz que tiveram filhos, Caim e Abel. O que a Bíblia diz que Abel era? Ele representava o povo de Deus, a linhagem santa. Caim representava a linhagem de quem? Do maligno. Caim vai lá e mata Abel. O anticristo já se manifestando para destruir a linhagem santa. Quando a gente vê o livro de Esther, lá ali já eram os persas que estavam dominando, mas lá onde eles estavam, não sei se ali é Babilônia, diz que Ramão, um homem endemoniado, se levantou e ia exterminar todo o povo judeu, o anticristo. Porque Cristo veio da linhagem de quem? No Egito, o faraó começou a matar todos os meninos. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para pegar Cristo no meio. Então o anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. Porém, enquanto a igreja está firme, irmãos, esses anticristos não tiveram força. É por isso que é necessário, para que esse anticristo tenha, vamos dizer, ele consiga ter sucesso no que ele vai fazer, que a igreja esteja morta, que tenha abandonado a Cristo. É por isso que antes não pode vir o anticristo. Se ele vir com uma igreja firme, fervorosa, ele vai perder de novo. Mas vindo a apostasia, o povo se esfriando espiritualmente, abandonando a Cristo, vem o anticristo e conquista com facilidade. Entende a estratégia de Satanás? E quem é esse anticristo? No versículo 4 ele vai começar a dizer, ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Satanás lá no Éden, o Caim, o Nirode, lembra do Nirode? Que Deus falou: olha, multiplicar e encher a terra. Ele falou: vamos construir uma torre, vamos desobedecer Deus. Por causa dele, todo mundo hoje, minha esposa é doida para ir para os Estados Unidos, mas não pode, não sabe falar. Né? Todo mundo fala essas línguas esquisitas. A nossa para nós é muito normal, não é verdade? Para eles é como nós ouvindo lá um chinês falando. Esse cara não fala coisa com coisa. Né? Culpa de quem? Do Nirode, um anticristo. Um Nabucodonosor, impedindo o povo de louvar a Deus. Daniel não orava todos os dias. O que tentaram fazer contra Daniel? Esse cara é muito chato, todo dia ora. E tudo que ele faz dá certo. O rei adora esse homem. Vamos matar esse cara. Como? Vamos pegar ele naquilo que ele mais gosta de fazer, orar. E pegaram Daniel, mas Daniel estava firme. Não se apostatou da fé. Então não tiveram força. Aleluia. Então esse anticristo ele vai vir quando se manifestar a apostasia. E ele é quem? Ele é alguém que se levanta contra tudo que se chama Deus.
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Qual é o desejo de Satanás, irmãos? Desde a eternidade. Da eternidade não, porque ele não é eterno. Mas desde os tempos em que a gente não sabe de quando é. Segundo a Bíblia, não fala declaradamente, mas o livro de Ezequiel diz que Satanás era um anjo de luz. Mas ele olhou para a posição de Deus e falou: ah, não, quero ser igual a ele. E nisso nasceu o pecado. Porque Satanás deixou o pecado entrar no seu coração e quis passar ao limite da sua posição. E Deus o jogou para baixo. Depois disso, o desejo dele é tentar ganhar de Deus, né? Uma luta que ele já perdeu, né? Mas o desejo dele é fazer isso. Então o anticristo, assim como Cristo veio no Espírito de Deus, gerado por Deus, o anticristo vai vir no espírito de Satanás. E eu não vou dizer que ele foi gerado por Satanás, mas esse camarada aqui deve ter alguma coisa de errado com ele, porque o que ele vai fazer não é muito normal. Ele é a personalidade do mal, irmãos, no seu extremo. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu não gostava no começo, depois eu assisti com a minha filha, achei que foi até engraçado o desenho. Que está até na moda agora, está vendendo um monte de roupa aí de um bichinho azulzinho. Como é que é o nome? Stitch. Né? O bichinho é destruidor, né? Deus me livre. Mas eu só estou usando isso daí para vocês entenderem o que eu vou usar ali da parte ali. Tem uma parte que ele só faz o que é mal lá. E a menina, para mostrar para ele que ele estava sendo mal, ela desenha ele e vai pintando, como que enchendo o nível da maldade. E ela mostra para ele e diz: olha o nível da sua maldade, está quase cheio. Ninguém nessa terra, irmãos, nem Hitler, vai chegar ao nível que esse cara vai chegar. Para entender o tamanho da maldade nesse homem. Ele é a personificação, palavra difícil, danada, do mal em uma pessoa. Todo o mal em uma pessoa só. Por quê? Porque ele é o próprio espírito de Satanás agindo na terra. E como que ele vai agir? Ele diz, aqui diz que ele se levanta com tudo que é Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Os teólogos entendem aqui, irmãos, que os judeus vão construir novamente um templo. E o desejo dos judeus é esse mesmo. Os judeus não têm mais o templo que eles tinham de Salomão. A Bíblia diz que Salomão construiu o primeiro templo. Por causa da desobediência do povo, Deus envia Nabucodonosor e destrói o templo e leva o povo para a Babilônia. Depois de 70 anos, Deus envia o povo de volta. O povo constrói o templo. Quando Cristo vem à terra, por eles não crerem em Jesus, no ano 70 veio um castigo sobre eles, que também é chamado de uma grande tribulação. E os romanos entram em Jerusalém, matam muitas pessoas e destroem novamente o templo. E os judeus são dispersos pelo mundo. E hoje, aonde existia esse templo, existe uma mesquita dos muçulmanos. Então hoje existe uma grande dificuldade, mas entendem-se, os teólogos entendem que os judeus vão conseguir de alguma maneira construir esse templo, e esse anticristo vai entrar nesse templo. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Eu estou falando o que se entende. O que a Bíblia diz aqui de templo de Deus, fala aqui. Então entende-se que seria isso. Eu não estou dizendo que é. Mas ele vai se sentar em lugares, ou em algum lugar, de uma alta posição, querendo ser adorado. Está entendendo? Querendo tomar o lugar de Deus. Assim como o diabo tentou fazer lá atrás, ele vai tentar fazer. Na verdade, ele vai fazer até, né? E aqui diz, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Desejo de Satanás é parecer Deus, querer ser igual a Deus. É interessante que ele pecou e ele não se arrependeu, né, irmãos? Por isso que para ele não há perdão, nunca houve e não vai haver. Porque ele nunca se arrependeu do que ele fez.
E no versículo 5 diz, aí no versículo 5 ele vai falar agora para o povo novamente: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo disse: eu disse isso para vocês quando eu estava aí. É por isso, irmãos, que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, irmãos, não é enganado. Não é enganado. Como assim não é enganado? Quem conhece a verdade não vai se mover por causa de uma mentira nova. Paulo está dizendo: eu falei tudo isso para vocês, e agora alguém chegou aí e começou com esse zum, e vocês ficaram todos perdidos, esquecendo do que eu falei para vocês. Então, quando nós aprendemos, irmãos, pode vir alguém dizer: olha, Jesus voltou já, desiste. Fala: eu aprendi que não vai ser desse jeito. Eu estou tranquilo. Primeiro que se eu sirvo a Deus, eu tenho no meu coração uma convicção de que eu sirvo a Deus. Eu não tenho do que me envergonhar em relação a Deus, ainda que pecador, mas sempre um pecador remido. Reconheço que não mereço, mas que Jesus me salvou. Jesus voltaria e me abandonaria aqui? É a pergunta que tem que ser feita. Aleluia. Aí alguém vai dizer: mas você não pode ter certeza da sua salvação. Oxi, como não? Se eu sirvo a Deus, eu vivo uma vida para Deus. Glória. Deus conhece o meu coração, conhece a intenção do meu coração. Sabe que eu sou pecador, mas eu sou um pecador por causa da minha matéria, não por causa do meu coração, no meu desejo de servir a Deus. E ele vai me abandonar aqui? Não, irmão, não é o que a palavra de Deus diz. Aleluia, Deus. Então, quando você conhece a verdade, ninguém te engana. Ninguém te engana, e Paulo está chamando a atenção deles aqui. Aqui é como te chamando a atenção. Escuta, eu falei isso para vocês e vocês estão nesse desespero todo. Vocês não ouvem o que eu falo? O que eu falo não tem valor para vocês? E às vezes, irmãos, infelizmente, é a impressão que dá que às vezes o que se ensina não tem valor. Porque qualquer outro ensino chega e toma lugar. Está entendendo? Qualquer outro ensino chega e fica no lugar daquele. Parece aquelas fitas antigas que a gente gravava as coisas. Lembra da fita que a gente usava para gravar? Você comprava uma fita chamada fita virgem, corria lá no orelhão e pedia: toca aquele hino para mim, espera 2 minutos que eu vou para casa. E o irmão lá do rádio, lembra disso? Corre que eu vou colocar já, depois do comercial. Você corria para casa, preparava a fita, ele começava a tocar no rádio e você grava. Só que você escutava aquele hino uma semana, 2, 3, não tinha dinheiro para comprar outra fita e lançaram um hino novo. O que você fazia? Corria lá. Mas qual fita que você ia usar? A mesma. Gravava por cima. E às vezes dá a impressão que é isso, irmãos. A palavra de Deus é ensinada, vem outra e prega outra coisa e passa e fica no lugar daquela. E é isso que Paulo está dizendo. Eu falei isso para vocês quando eu estava aí com vocês. E o versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Aqui, irmãos, é de interpretação. Eu interpreto de uma forma muito simples, sem precisar de muitas coisas, muitos esquemas, não. Paulo disse em cima, irmãos, que o anticristo não vai vir antes da apostasia. Não vai vir antes da apostasia. Então, o que detém o anticristo, irmãos, é uma igreja fervorosa. Quem estuda, no caso, e tem lá o esquema do dispensacionalista, vai dizer: não, é a igreja. Ela vai ser arrebatada, não tendo mais a igreja, o anticristo se manifesta. Eu entendo que uma igreja fervorosa. A pessoa fala assim: mas então se ele se manifestou, significa que toda a igreja morreu? Não. A Bíblia sempre diz, irmãos, que Deus guarda os seus remanescentes. Hoje eu não estou com pressa, não vai dar para acabar esse capítulo. Você fala: como assim remanescentes? Quem se lembra da reclamação de Elias para Deus? Senhor, eu quero morrer. Não quero mais viver, me deixa aqui, me deixa morrer, porque para mim acabou. Ô Elias, por que, meu filho, que você quer morrer? Só ficou eu. Não existe mais ninguém que guarda a tua palavra. Só eu fiquei. Jezabel quer me matar.
Acabe aquele endemoniado. Fica me perseguindo, eu não quero mais. Deus fala, Elias. E olha que Deus falou, guardei para mim. Quem guardou, irmãos? Deus. 7.000 que não se prostraram. Sabe o que é 7.000? É um número perfeito. Número 7. Sabe qual é o número perfeito? É daqueles que não vão se prostrar. Pode ter anticristo, pode ter perseguição, pode ter o que for. Glória. Todos podem dizer assim, não quero mais servir a Deus. A igreja de Cristo, aquela que Deus escolheu, essa vai permanecer até o fim. Aleluia. O Acabe era um anticristo, a Jezabel também. Perseguia o culto a Deus. Mas Deus diz, eu reservei para mim, no meio de tudo isso, 7.000. Será que só tinha 7.000 pessoas naquele povo ali, irmãos? Não. Muitos abandonaram e Deus diz, não, mas eu reservei o meu povo para mim. Oh, aleluia, Deus. Então eu não gosto de esquema teológico para ficar amarrando, não, irmãos. Eu entendo que a apostasia é o abandono, é o enfraquecimento da fé, onde as pessoas vão servir a Deus, nem que seja em cavernas, nem que seja escondido dentro de casa, nem que seja uma Bíblia escondida debaixo do colchão, vai continuar servindo a Deus, mesmo que o mundo o abandone. Aleluia. E aí sim, o anticristo ele vai se manifestar. Para quê? Para perseguir a igreja. Alguns dizem, não. No primeiro livro de Tessalonicenses, Paulo diz que Deus vai livrar o povo da hora desse sofrimento. A outra pergunta que a gente tem que fazer, irmãos, é: Deus não amava aquelas pessoas que foram para as arenas ser mortas por leões? Será que Deus não amava Paulo que perdeu a cabeça? Pedro que foi pendurado de cabeça para baixo? Tiago que foi esfaqueado com a espada? Tiago decapitado? É morto a espada, né? Eu já imaginei tomando uma facada, né? E Pedro ia também, é que Deus ainda tinha plano com Pedro. Então Deus não amava essas pessoas, irmãos? Será que eles não eram será que eles não eram merecedor do livramento de Deus? Aleluia. Então a igreja, irmãos, ela tem que servir a Deus pensando que em qualquer momento a igreja pode passar por uma grande perseguição. E se na grande perseguição nós estivermos só preparados para que Cristo nos livre e Ele não nos livre, como é que nós vamos servir a Deus agora? Entende? Então, a tribulação na vida do crente não vai ser só essa grande tribulação. Os crentes sempre passaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, falaram: não vamos nos prostrar. E foram para dentro da fornalha. Jogaram eles lá. Jogaram o Daniel dentro da cova dos leões. Aleluia. Ah, mas Deus livrou eles. Livrou lá dentro. Como assim? Eu creio que se a igreja passar, o meu desejo é que não passe. Vai pensando que o GCE quer passar pela grande tribulação. Eu estou fora, irmãos. Oxe, eu quero que Jesus me busque sem eu passar por isso. Mas e se isso não acontecer? Eu quero que Ele me livre dentro dela, então, Aleluia. da mão dos perseguidores. Glória. O que eu não quero é voltar atrás, porque a Bíblia diz que aquele que volta atrás não tem parte com Deus. Aleluia. Está entendendo? Louvado é o Quem volta atrás não tem parte com Deus. E aqui ele diz isso, né? E agora vós sabei o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Existe o tempo certo para ele se manifestar. E Paulo disse: qual é esse tempo? Depois da apostasia, né? E o versículo 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. O anticristo, o espírito dele já opera. Não é algo que vai vir no futuro. É algo que opera o tempo todo. E diz: somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E aqui ele não explica quem. E quando a Bíblia faz silêncio, o que a gente faz? Silêncio também. O perigo está aí, irmãos. Tem pessoas que a Bíblia faz silêncio e ele quer ir além, ele quer continuar. Eu me lembro um dia que alguém muito empolgado falou assim: olha,
Eu descobri qual era o espinho na carne de Paulo. Falei, descobriu? Como? A Bíblia não fala. Não, eu li um livro. E no livro, o cara fez uns quebra-cabeça, uns negócios que bate certinho. Eu falei, rapaz, toma cuidado com isso. Porque quando a Bíblia não diz, a gente também não fala. Porque se a gente falou que a Bíblia não disse, a gente pode estar num grande perigo, cometendo uma heresia ou ensinando coisas que não devemos. Essa parte. Da Bíblia? De quando a Bíblia não fala? Vamos lá, vou continuar aqui então. Diz aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Que mistério é esse? É o espírito do anticristo, que traz a injustiça. Ele já opera, não é de hoje. Certo? Sempre. E ele diz aqui, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Resiste quem? O anticristo. Esse mal que vai vir, ele ainda não pode vir. Alguma coisa o impede. Até que do meio seja tirado. Isso. Só que aí é que está a questão. Isso tudo está filmado, né? Dá para a internet depois? Talvez, irmãos, porque isso daqui eu vou apanhar demais se for para a internet esse negócio aqui, tá? Isso é para a nossa igreja, por favor. Viu, Bruno? Manda no grupo, se for o caso, mas não manda para a internet. Isso. Porque a internet mostra uma guerra. É só você falar contrário a alguma coisa que alguém diz e você vai apanhar nela. Não que eu tenha medo disso, não. Mas é que não acho necessário. Tá? Então, o que acontece, irmãos? Vou explicar esse versículo aqui, é o entendimento teológico que é colocado. O esquema dispensacionalista, vou voltar sempre para isso, tá? Que entende que a igreja vai ser arrebatada. Como que funciona isso? Jesus ele vai arrebatar a sua igreja secretamente. Digamos que estamos nós nesse culto. Enquanto isso tem pessoas no trem, no ônibus, tem pilotos de avião. E Jesus vai pegar os seus, raptar. Tem um filme que divulgou muito esse ensino, que é o Deixado para Trás. Ficava só a roupa, né? E nesse ensino diz que quando Jesus tirar a sua igreja, ele tira junto o Espírito Santo. Está entendendo? O Espírito Santo sai junto e já não mais opera no mundo. Sem o Espírito Santo no mundo, o terreno ficou vazio. Quem chega? O anticristo, ele já não tem mais resistência. Mas para firmar isso daqui, nós temos que entender que vai existir a primeira vinda de Cristo secretamente. Mas eu não posso afirmar isso para os irmãos, a Bíblia não afirma, irmãos. Eu sei que todos nós aqui crescemos aprendendo isso, mas a Bíblia não fala. Procure um texto e a Bíblia não diz. É necessário fazer todo um esquema teológico, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa ali. Aí Paulo vem no versículo 2 ou 3, um 3 aqui, e ele desmonta tudo isso. Por quê, irmãos? Porque Deus não está interessado em nos revelar exatamente como, nem quando. Mas Deus está interessado em que nós o esperamos. Aleluia. Esse é o interesse de Deus. Porque muitas pessoas já discutiram isso, irmãos, estão todos mortos. Se não estivessem esperando no momento da morte, vai ficar esperando a eternidade toda e nem sabemos se foi para lá ou não. Porque nesse pensamento, muitos, e eu vi isso daí, diziam, não, se Jesus voltar e eu não for, existe uma segunda chance. Isso é um estudo para outra coisa, irmãos. Porque segundo o ensino esse próprio, ensina que aqueles que não forem arrebatados, agora vão passar 7 anos de grande perseguição, mas não podem acertar a marca na testa e nem na mão. Se não aceitar essa marca na testa e nem na mão, na outra vinda de Jesus 7 anos depois, esse daí será salvo. Só que a perseguição da igreja, vocês já viram alguém que foi assassinado por causa de Cristo? Vocês já viram alguma coisa assim desse tipo? Eles torturam. Eles colocam fogo. Irmãos, se nós com o Espírito Santo aqui não resistimos muitas vezes, sem o Espírito Santo aqui, misericórdia, quem vai resistir? Alguém vai se salvar? Está entendendo?
não estou preocupado com esquema teológico, não estou preocupado com teologia nesse momento, não. A preocupação aqui, nossa, irmãos, é que a apostasia vai acontecer. E ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que vocês já viram, assim como eu já vi, homens de Deus, pastores que dirigiam igreja, você encontrar ele e o homem está no mundo. Que apostatou da fé. Então o que Paulo está interessado aqui, irmãos, é que a igreja fique firme, esperando Jesus, sabe lá quando ele vai voltar. Então aqui, Yuri, para você entender, o que é falado é que o Espírito Santo vai ser tirado e o anticristo vai se manifestar. Tá? Mas não fala exatamente, abertamente. É por isso que eu digo que quando a Bíblia faz silêncio, nós fazemos silêncio. A Bíblia diz que há coisas que é revelada aos homens, mas tem coisas que é para Deus. E o que é para Deus e não é para nós. Certo? Então aqui ele só diz, porque já o mistério da injustiça opera. Certo? O mistério da maldade já opera. Isso daí não é de agora. É desde o Éden. E ele diz, somente há um, somente há um que até agora resiste, até que do meio seja tirado. E vai me perguntar, quem é que foi tirado? A Bíblia não diz. O Paulo deveria ter falado e não falou nada. Entendeu? Ele não falou nada, irmãos. E aí ele só diz no versículo 8, e então será revelado o iníquo. Está vendo? Um depende do outro. Quem depende de quem? O iníquo depende da retirada desse espírito aqui, não sei, que opera, que para mim é Deus. Certo? Saindo um, fica o outro livre. É muito simples. Quando existe um valentão em algum lugar, todo mundo fica na miúda. Existem outros que querem ser o valentão do lugar, mas não está tendo lugar para ele. Se ele bater de frente, ele apanha, ele é expulso. Mas uma vez que esse valentão morre ou vai embora alguma coisa, aquele que queria ser o valentão faz o quê? Já cheguei. Não é assim? Não é? Quem é o valentão aqui, irmãos? O Todo-Poderoso, quem é? É Deus. Aí você fala, mas Deus então vai sair para que ele se manifeste? A Bíblia diz que tudo que nela foi escrito vai se cumprir. E tudo é cumprimento. E tudo é conforme a vontade de Deus. Você fala, Deus tem vontade que o iníquo se manifeste? Está nos planos de Deus. Isso nós não explicamos. Assim como até hoje, quando tem filme de Jesus, quando chega no Judas entregar, eu falo, Judas, não entrega não. Você não fala a mesma coisa? Ô Judas, não faz isso, cara. Na verdade, nós sabemos que Jesus vai morrer. Lá no filme eu estou dizendo. Nós sabemos que o Judas vai lá, vai vender ele. E nós ficamos ali, Judas, não faz isso. Mas a Bíblia diz que o quê? Era plano de Deus. E quem vai entender os planos de Deus? Ninguém. Certo? Uma coisa é certa, que Deus vai triunfar sobre o mal. E para isso é necessário que esse mal chegue no seu auge. E Jesus vai o destruir totalmente. Tá? Ficou mais ou menos explicado, Yuri? Porque isso aqui não é fácil de explicar. E ele diz assim no versículo 9. Aqui não, no versículo 8 ainda. Ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, quando Jesus vir, o mal vai estar no seu mal máximo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vir, que ele raiar, descendo lá com seus anjos e labaredas de fogo, e a sua igreja, diz que da sua boca vai sair fogo destruidor, e ele vai distribuir o anticristo. Tudo isso não vai ter guerra. Tem gente que pensa, vai ter uma guerra, o Armagedon vai ser uma guerra terrena, mas quando Jesus chegar, não é guerra. Vai ser somente destruição do mal. Então, irmãos, que o iníquo vai se manifestar, isso é certo, mas a quem nós servimos? De que lado nós estamos? Do lado mais forte ou do lado mais fraco? Como eu preguei aqui domingo, se eu não me engano, foi domingo?
A Raabe percebeu qual era o lado que vencia. O que ela fez? Eu quero ficar do lado vencedor. Nós estamos do lado vencedor, irmãos. Então a nossa preocupação é: eu estou servindo a Deus como alguém que espera Jesus voltar? Essa é a preocupação. Eu estou realmente esperando Jesus voltar? Né? Se ele voltar agora, eu vou. Não porque eu mereço, mas eu ainda continuo esperando. Porque tem gente que pensa: não, eu vou por quê? Não, eu mereço, eu faço tudo certinho. Não, irmãos. Quem vai é aquele que está esperando, reconhecendo, dizendo assim, ó, para si mesmo: eu não mereço, mas eu creio nele, deposito toda a minha fé nele, e eu tenho certeza que se ele voltar agora, ele vai me levar. Então, irmãos, o livro de Tessalonicenses vai explicar coisas difíceis de se entender. Mas eu tenho certeza que Paulo não escreveu isso daqui tentando formar uma escola teológica. Está entendendo? Mas tentando formar crentes que iriam esperar Jesus voltar todos os dias. E a prova disso, irmãos, não vai dar tempo, já passamos do horário, é que Paulo vai passar orientações para esse povo, para eles voltar às suas vidas normal. Trabalhar, cuidar da família, negociar, todo mundo andar direitinho, sem atrapalhar a vida um do outro, como uma sociedade deve ser. Porque a sociedade que espera Cristo não é bagunçada. Né? A gente, às vezes, não acontece que a gente recrimina pessoas que dizem que vivem pela fé, e quando você vai ver, não vive pela fé, vive pedindo para um e para o outro. Morando na casa de um, morando na casa de outro, perturbando a vida de um, perturbando a vida de outro. Paulo condena isso aqui. Não é assim que se espera Jesus voltar. Ah, mas não tem aqueles que tem? Temos. Existe missionário, esse homem de Deus existe sim. Mas eu já vi muitos perturbados aí, atrapalhando a vida de um e atrapalhando a vida do outro. Se dizendo aí, viver pela fé, como se Jesus fosse voltar amanhã. Então não é isso que a Bíblia ensina. Então, irmãos, a semana que vem nós vamos terminar isso daqui. Eu confesso que fiquei o dia inteiro pensando, falei: Senhor, vamos pular para o 3? Vamos pular para o 3? Mas a minha preocupação era não trazer aqui, irmãos, o que eu já ouvi muito e ouço toda vez que vai falar desse assunto. As pessoas pendem para o seu lado. Está entendendo? Ah, não, eu sou pré-tribulacionista, então eu defendo isso com unhas e dentes. Não, eu não defendo um grupo que pensa de uma forma. Eu defendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia não diz que ele vai ser nem de um jeito nem do outro. A única coisa que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar. Isso ela não é. Ela fala declaradamente. Amém? Então, foi bom esse culto aqui, irmãos, ainda que um pouco difícil de falar sobre tudo isso, mas que para que você e eu, quando pegar lá o nosso telefone e colocar um vídeo, quando começar a partir para um lado, você não virar um defensor de um lado, como alguém que torce para o São Paulo ou como alguém que torce para o Corinthians. Não, eu sou dispensacionalista. Eu ando com a camiseta do dispensacionalista futebol clube. Não. Eu não pendo para esse lado. Tá? E eu estou falando isso, moço, porque já passei umas experiências com pessoas que já chegou para querer debater comigo. E debater, e um debate desagradável. Como que eu tenho que concordar? Não vou te provar. Você não precisa provar nada, meu filho. A Bíblia prova. É porque tem um esquema teológico. Eu não estou interessado em esquema teológico. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz. Todas as vezes que eu passei dificuldade, irmãos, que eu estava passando dificuldade espiritualmente, alguma dificuldade na minha família, algumas decisões que eu precisava tomar, sabe o que eu fiz? Eu orei e eu pedi sinceramente para Deus. Eu falei: Senhor, fala comigo claramente na tua palavra, me dá uma orientação. E eu, com toda humildade, irmãos, pedi a Deus por misericórdia, porque eu precisava tomar uma decisão e eu abri a Bíblia, irmãos, e Deus falava mais claro do que a água. Então, para mim, o que tem valor é o que Deus fala. Está entendendo? E é isso que nós devemos apegarmos, para não entrar nessa moda que agora virou, cada um defendendo o seu lado. Nem parece mais que a igreja é uma só. Parece que são várias igrejas. Amém? Então fique de alerta nessa noite, tudo isso para nós.
E estou falando porque eu já ouvi muito, já estudei bastante sobre isso. E cheguei à conclusão de que nem todo lado desse, e nem todo lado daquele, e nem todo lado desse aqui. Porque nenhum deles tem capacidade para bater o martelo e dizer, é isso. Está entendendo? Todos eles têm um calcanhar de Aquiles. Sabe o que é calcanhar de Aquiles? É uma fraqueza. Como assim uma fraqueza? Um ponto fraco. Como, por exemplo, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que quebra todo um esquema teológico perfeito. Só que olha, irmão, desculpa o tempo. Você pode, e eu falo que eu vi isso. Eu vi um debate de dois pastores, teólogos assim, daqueles que falam hebraico, aramaico e falam até chinês, eu acho. Conhece a Bíblia de ponta a ponta, assim, não fala os versículos na ponta da língua. Você fala, gente, como é que pode? Mas tem um dicionário. E um deles, pendendo para um lado, falou todo o esquema, irmãos, e eu já estava balançando para pular desse lado do muro. Falei, é muito perfeito isso daí, ele está certo. Não é possível que está certo. Quando eu ia pulando para o lado de cá, o outro falou um versículo, um só. O outro falou uma hora, o outro falou um versículo só. E aí peraí. Deixa eu ficar em cima do muro, porque agora eu quero ouvir o outro. E quando os dois falaram, irmãos, eu falei, nem os dois sabem exatamente o que está falando. Eles sabem o que estão falando, mas nenhum dos dois tem certeza de que é exatamente aquilo. Se eu chegasse para um desses e falasse assim, beleza, eu vou colocar a minha salvação à sua disposição. E eu vou crer no que você está falando, em tudo que você está falando, e a minha fé está baseada nisso para mim ser salvo. Eu tenho certeza que ele ia falar, não, irmão, calma, não faz isso não. Continua aí na sua fé. Pede para Jesus falar com você. Não, então você não sabe o que está falando. É a mesma coisa de você dar um endereço para alguém. A pessoa vai sair daqui e vai andar 100 km. Ele não sabe o caminho. Ele pergunta para você. Com dúvida, você fala para ele? Com dúvida. Rapaz, eu não sei se você pega Castelo Branco, ou se você pega Raposo Tavares aqui. Eu acho que daqui 50 km, se você pegar uma rodovia, para, não faz isso não. Ele vai chegar em qualquer lugar, mesmo no destino que ele gostaria de chegar. Então esses esquemas todos, eu entendo que está desviando muitas pessoas, irmão, daquela fé genuína, servindo a Jesus somente porque Ele é Deus. Só isso. Eu não preciso conhecer Jesus, saber tudinho, bonitinho, onde que ele nasceu, como que ele foi, se ele era branco, se ele era moreno, se ele era negro, se ele nasceu alto, baixo, se o cabelo era liso, se era... Não preciso saber de tudo isso para crer nele e dizer, não, é Deus. Não importa a cor da pele que ele veio, não importa a estatura que ele teve, se ele tinha um rosto lindo, bonito, nariz grande, comprido, se o nariz era bonitinho, se era batatinho igual aos nossos, assim, da nossa família, não importa. O que importa é que ele era Deus, é por isso que eu sirvo Ele. Amém? Então, Deus abençoe a igreja. Eu não sei se vocês fossem igual o meu, chegava em casa eu ia pesquisar. Amém, Deus abençoe. Ficamos de pé, irmãos, vamos orar. Eu tenho apresentado bastante José nas mãos do Senhor, para que Deus continue usando ele como canal de bênção, né?